Olá! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x na saúde financeira de uma empresa para entender o que realmente acontece por trás dos números, sabe? Muito além do que parece. Vamos lá. Imagina só, a gente passa na frente de uma empresa, vê aqueles prédios imponentes, um monte de carros no estacionamento. A primeira impressão é de que é um sucesso absoluto, não é mesmo? Mas será que a aparência conta a história toda? A resposta nem sempre é tão óbvia. Pois é, para conhecer a verdadeira condição de um negócio, é fundamental ter um diagnóstico preciso, um verdadeiro raio-x financeiro. E a ferramenta para fazer isso, olha só, é a contabilidade. E antes que alguém já comece a pensar em números e contas chatas, vamos esclarecer uma coisa. Contabilidade vai muito, mas muito além de fazer contas. É algo bem mais estratégico. Pensa nela como se fosse o principal sistema de informações de quem gerencia um negócio. A função dela é registrar, resumir e, o mais importante de tudo, interpretar os fatos financeiros. E por que isso é crucial? Porque permite tomar decisões com base em dados concretos e não em puro achismo. No centro de tudo isso, existe um conceito-chave: o patrimônio. É a partir dele que a gente começa a desvendar o verdadeiro DNA financeiro de uma organização. De um jeito bem simples, o patrimônio nada mais é do que o conjunto de tudo que a empresa tem e tudo que ela tem para receber. Esse é o lado positivo, claro, e do outro lado, tudo aquilo que ela deve para outras pessoas ou empresas, que é o lado negativo da balança. E para organizar e entender melhor esse tal de patrimônio, a gente divide ele em três elementos essenciais. Vamos ver como cada um deles ajuda a montar o cenário completo. Olha só que interessante essa forma de enxergar as coisas. Quase como um check-up médico. Os ativos são as forças da empresa, sabe? Suas máquinas, seu estoque, o dinheiro em caixa. Já os passivos? Os passivos seriam as doenças, as dívidas que precisam de atenção. E o patrimônio líquido? Bom, ele é a nota final desse check-up, a pontuação de saúde. É o que realmente pertence aos sócios depois de pagar tudo. Tá, mas e como a gente calcula essa pontuação de saúde? Existe uma fórmula, uma equação fundamental que junta todos esses elementos e nos dá um diagnóstico bem claro da situação. A equação é essa aqui, olha. Ativos menos os passivos é igual ao patrimônio líquido. É simples assim. Esse é o cálculo principal que revela a posição financeira de um negócio a qualquer momento. Parece básico, mas é uma ferramenta poderosíssima. O primeiro resultado que pode aparecer é o cenário ideal, a situação que todo mundo quer. É a situação positiva. Como dá para ver no gráfico, os ativos são maiores que os passivos. Ou seja, a empresa tem mais forças do que dívidas. É o sinal de que as coisas vão bem. Depois, temos a situação nula, o empate. Aqui, os ativos são exatamente iguais aos passivos. O que isso significa na prática? Que tudo que a empresa possui já está comprometido para pagar as dívidas. Não sobra absolutamente nada para os sócios. É um baita sinal de alerta, né? E agora, o cenário mais perigoso de todos, a situação negativa. É o que chamam de passivo descoberto. Basicamente, a empresa deve mais do que possui. Os passivos são muito maiores que os ativos. Para qualquer gestor, isso aqui é um alerta vermelho piscando sem parar. A saúde da empresa está em estado crítico. Ok, então o ponto central é: por que tudo isso importa tanto no dia a dia? Para quem está no comando do negócio, essa informação é, sem dúvida, a ferramenta mais importante que existe. E aqui a gente entende o porquê de um jeito muito claro. Pensa nesse quadro como um mapa do dinheiro. O gestor consegue ver exatamente de onde vieram os recursos, foi do capital dos próprios sócios ou veio de empréstimos. E para onde esse dinheiro foi? Foi investido em máquinas, em estoque ou está parado no caixa? É a visão completa do fluxo financeiro. E não são só os gestores que ficam de olho nisso, não. Os bancos analisam esses números antes de liberar um empréstimo. Os investidores usam para saber se o dinheiro deles está rendendo como deveria. E até o governo precisa dessas informações para calcular os impostos. Ou seja, é uma informação vital para muita gente. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Tentar gerenciar uma empresa sem ter acesso a essas informações financeiras é como dirigir um carro à noite, numa estrada escura, com os faróis apagados. É uma aposta completamente cega. E para a gente fechar, fica uma reflexão. E se aplicássemos essa mesma lógica, ativos menos passivos na nossa vida pessoal? O que um balanço desses revelaria sobre a nossa própria saúde financeira? É algo interessante para se pensar, não acha?